Para fazer a implantação do sistema, o usuário vai precisar cadastrar nas tabelas de componentes os seus próprios componentes, suas matérias-primas, veículos, recipientes, cápsulas. O sistema já vem carregado com a maioria delas, mas é importante saber utilizar essas tabelas porque necessariamente vão ter que ser alterados dados dos componentes, incluídos novos componentes, excluídos componentes que você não utiliza na farmácia e assim por diante. Então vamos começar dando uma olhada no cadastro de matérias-primas alopáticas para ver como que funciona essas tabelas. O exemplo que vai ser dado dentro da tabela de matérias-primas alopáticas, ele serve de base para você manipular qualquer outra tabela dessas de componentes. Veículos, recipientes, é tudo muito parecido. Primeira coisa a observar aqui são esses botões aqui no alto. Esse conjunto de botões é chamado navegador. Através desse conjunto de botões do navegador, você pode navegar entre os registros do sistema. Você observa que eu vou clicando aqui nesse botão com a setinha para a direita aqui, ele vai passando para o próximo registro. Se eu clicar na setinha para a esquerda, ele vai voltando para o registro anterior. Clicando nessa setinha com um tracinho à esquerda, eu vou para o primeiro registro da tabela. E nessa à direita com o tracinho eu vou para o último registro. Se eu precisar criar um registro novo aqui, eu vou clicar no botão mais. Ao clicar no botão mais, ele abre um novo registro. Ele mesmo cria um código para esse componente que eu vou incluir aqui. E os outros campos estão em branco para você preencher. Então vamos, por exemplo, criar um componente aqui chamado teste 1. Poderia ser qualquer nome aí dos componentes. Colocando teste 1 só para exemplificar. Eu vou apertar Enter. Ele caiu aqui no campo de custo unitário. Custo unitário é um valor que aparece na nota fiscal, na coluna de custo unitário mesmo. Então, por quanto eu estou comprando 1 grama desse componente, ou por quanto eu estou comprando 1 quilo, você pode colocar o preço de aquisição de 1 grama, ou de 1 quilo, ou de 1 litro, ou de 1 ml, dependendo do caso. Então, vamos supor que eu comprei uma matéria-prima aqui por R$1.000, aliás, vou colocar um número diferente, R$3.000, 1 quilo, R$3.000 o quilo. Eu aperto Enter. Ele me pede aqui o multiplicador. Eu já falei em vídeos anteriores que o multiplicador ele é calculado pelo próprio sistema. Na hora que você for definir seus preços de venda de cada fórmula, nessa hora o sistema vai te ajudar a ajustar isso aqui. Mas toda vez que você for cadastrar uma matéria-prima nova, você deve colocar um número inicial aqui. Por exemplo, 5. Geralmente é em torno de 3 a 7. Vou colocar 5 aqui. Depois o próprio sistema vai ajustar isso para você, mas nunca é bom colocar um multiplicador pequeno demais, porque você vai estar diminuindo a margem de contribuição dessa matéria-prima. Então, um multiplicador de 5 é uma boa ideia como uma base inicial. Vamos dizer que essa matéria-prima seja estocada em gramas. Por exemplo, eu tenho 500 gramas, 2.000 gramas, 1.000 gramas, né? Ao invés de ficar tratando em quilo, dependendo da quantidade, o quilo fica gerando muita fração. Então, é conveniente, em praticamente 100% dos casos, utilizar a unidade de estoque grama, mesmo porque o SNGPC trabalha só com grama e ml. Então, se você trabalhar aqui com grama ou ml, vai ser bastante útil esse padrão. Agora, o campo divisor de unidade é muito importante aqui, porque eu acabei de dizer que esse custo unitário aqui em cima, esse 3.000 aqui, é o custo de 1 quilo dessa matéria-prima, o custo de 1 quilo.
Mas se a minha unidade de estoque é grama, que é 1000 vezes menor do que o quilo, eu tenho que dividir aquele valor por 1000. Então, esse divisor de unidade aqui, ele vai ser 1000. Para casar a unidade relacionada com o preço que eu pus aqui em cima com a unidade de estoque que eu estou usando. R$3.000 o quilo, dividido por 1000, então eu vou obter qual o valor de 1 grama. Então, esse divisor de unidade é importante entender ele e saber usar, e usar sempre da forma correta. Estoque mínimo, vamos dizer que quando a minha quantidade em estoque chegar em 100 gramas, vai diminuindo, diminuindo. Chegou em 100 gramas, já está na hora de comprar. Pelo tempo que demora para fazer a compra, para chegar a matéria-prima, 100 gramas é suficiente para me ir sustentando ali. Então, vamos dizer que o meu estoque mínimo é 100 gramas. O objetivo desse campo estoque mínimo é justamente para o sistema poder te informar e incluir esse componente na lista de compras, quando ele atingir esse estoque mínimo aí. Estoque máximo, por exemplo, eu não quero ter um excesso dessa matéria-prima no meu estoque, não é conveniente, porque às vezes ele vai demorar a consumir, vai vencer, etc. Então eu vou definir um estoque máximo, por exemplo, de 2.000. Observa que todas essas estoque mínimo e estoque máximo é referente a essa unidade de estoque, tá? Aqui é 100 gramas, aqui é 2.000 gramas. Uso contínuo. Aqueles medicamentos que forem de uso contínuo, eu devo selecionar o sim aqui. Os que não forem, deve ficar como não. Quando você seleciona um componente como de uso contínuo, toda vez que fizer um pedido usando aquele componente, o sistema vai perguntar o prazo de duração daquela fórmula, para ele poder gerar o relatório de uso contínuo, que é um relatório que lista os clientes para os quais você deve ligar no momento certo, quando o sistema detectar que aquela fórmula que ele comprou já está no final e está na hora dele comprar outra. Assim você vai poder ligar para ele. Agora, se você colocar todo mundo como sendo de uso contínuo, ele vai ficar fazendo essa pergunta para todas as fórmulas, e não é o caso. Porque tem fórmula que a pessoa vai e compra uma vez só, mesmo, eventualmente você vai ficar ligando para ele, perguntando se ele quer que envie outra, sendo que aquilo não é de uso contínuo, né? Então, é interessante preencher aqui, mas só quando for de uso contínuo. Fator de correção de referência, eu vou dar um exemplo aqui. Omeprazol, por exemplo. Fator de correção do omeprazol gira em torno de 10. Mas tem hora que é 9,6, tem hora que é 9,8, tem hora que é 10, tem hora que é 10,6, mas gira em torno de 10. Se fosse um omeprazol, no caso aqui, eu colocaria um fator de correção de referência de 10. Isso aqui serve realmente de referência para o sistema, porque se em algum momento você precisar fornecer a ele uma informação, por exemplo, acabou de fazer uma compra e você não fez a análise do controle de qualidade ainda, e então você não tem ainda a informação técnica completa, mas você já está cadastrando a nota fiscal e o sistema ainda não sabe qual é o fator de correção. Talvez não tenha vindo aí junto com a nota ali para quem está digitando. Então, o sistema vai colocar esse fator de correção. Até que você corrija, coloque o valor exato, ele vai colocar esse valor de correção de referência aqui. É melhor ele colocar um 10 do que deixar 1, por exemplo, que fica totalmente errado, totalmente fora da faixa. E, na pior das hipóteses, vai ter uma diferença muito pequena que não vai impedir ele de calcular, por exemplo, a cápsula no tamanho certo. Isso aqui influi muito, totalmente, aliás, na hora do sistema calcular qual cápsula que ele vai usar para aquela dosagem que está sendo pedida. Então, o fator de correção de referência ele vai ser informado aqui. Como isso aqui não é o omeprazol do exemplo, eu vou deixar 1 mesmo. Outra coisa, nunca coloque fator de correção igual a 0, nem fator de diluição. Fator de diluição, caso seja uma matéria-prima diluída, então vai ser informado aqui. Agora, recomendação, deixa o fator de diluição igual a 1. Deixa essa questão da diluição como um procedimento interno do laboratório. Não é conveniente que o sistema fique controlando e seja informado do fator de diluição, porque na hora de fazer uma OM, se ele tiver
com essas informações de fator de diluição informado aqui, ele vai gerar uma informação na OM considerando o fator de diluição. Eu considero que isso é mais fácil de confundir o operador, ou, aliás, o manipulador, do que de ajudar. Mais para frente eu vou explicar melhor quando a gente estiver falando mais sobre ordem de manipulação. Eu tenho uma preferência muito grande por deixar no sistema o fator de diluição igual a 1. Ele tem essa opção de colocar, mas tem muitos motivos para evitar. A densidade não é tão importante informar aqui, apesar que se uma matéria-prima tiver uma densidade mas sempre em torno de, por exemplo, 0,7, é sempre em torno disso, é bom você colocar aqui a densidade mais comum dela. Porém, cada lote que você comprar vai vir com uma densidade diferente. E o correto é colocar a densidade correta. Aqui, assim como o fator de correção, você só informa como uma referência, porque, na verdade, fator de correção e densidade são dois parâmetros que o sistema, na verdade, vai usar os parâmetros do lote que você comprou. E esses parâmetros são informados junto com a nota fiscal, ou se não deu para colocar lá, você pode ir direto no estoque e informar que aquele lote tem um fator de correção de tanto e uma densidade de tanto. Você pode fazer isso até na tabela de posição do estoque. Mas o normal é colocar junto com a nota fiscal. Esses aqui ficam sendo apenas de referência para o sistema ter na falta de um oficial, de um específico daquele lote, ele tem uma referência para ele fazer os cálculos de uma forma mesmo que aproximada, mas bem melhor do que se não tivesse. Também a densidade influi 100% no cálculo da identificação qual é o tamanho da cápsula para cada fórmula, para cada dosagem. Bom, outra informação aqui, se ele usa recipiente ou não. Normalmente é sim, é muito raro, são poucos os casos que uma matéria-prima não usa recipiente. Se for o caso, você fala que não, mas no geral é sim, praticamente 100% dos casos. A unidade de venda é outro campo muito interessante, porque ele permite agilizar o atendimento. Por exemplo, toda vez que você vai fazer fluoxetina, você vai colocar ou é 20 miligramas, ou é 10, ou é 30, é sempre em miligramas. A dosagem que vem na receita é sempre em miligramas. Então você já avisa para o sistema aqui que a unidade de venda é miligrama. Porque na hora que você fizer o pedido lá, você vai escrever fluoxetina 20, enter. Quando você falar que é 20, ele já coloca miligramas, você não precisa ficar digitando mg toda vez que você coloca 20 ou 30 lá. Ele já sabe que é miligrama. Se a pessoa precisar mudar isso no pedido, ele pode mudar, mas ele já coloca preenchido porque adianta bastante. É bem interessante isso aqui. A cor da cápsula também é outro campo interessante, porque você já pode especificar que para essa matéria-prima, toda vez que fizer uma fórmula, você quer que ele use a cápsula, por exemplo, azul e branca. Isso ajuda bastante para o paciente identificar mais fácil. Toda vez que ele compra essa matéria-prima X aqui, a cápsula vem azul e branca, para ele é mais fácil. É bem interessante. Principalmente pessoas de mais idade fazem bastante questão disso daqui. Esses campos à esquerda que eu já falei até agora são os campos essenciais, são bastante importantes, tem que ser todos levados bem a sério aqui, preenchidos certinho. Os da direita, a maior parte deles nem precisa ser preenchido. Comissão de venda, percentual, em geral não é nem informado aqui. Classe, relacionado com o recipiente. Se ele usa recipiente da classe 1, 2, 3, 4, higroscópicos, oxidáveis, gelatina, etc. Quando você quiser fazer o trabalho com a seleção automática do recipiente, no caso de fórmulas compostas, então isso aqui é bastante importante. O sistema faz tudo certinho para você. Ele vai observar qual a classe de recipiente que essa matéria-prima utiliza
e de acordo com as prioridades dos componentes daquela fórmula, ele vai selecionar o recipiente mais adequado. Vai ser bastante interessante, mas não é obrigatório. Você pode trabalhar com sistemas sem utilizar esse tipo de recurso também. Grupo nem é tão importante se é sólido ou semissólido, dependendo do tipo de relatório que você quer fazer, isso aí vai ser uma forma dele filtrar. Fabricante não é nem um pouco importante na manipulação. A manipulação trabalha muito com o fornecedor. No caso de produtos prontos, sim, o fabricante é usado 100%. Mas aqui não. Na parte de manipulação, o fabricante é um campo praticamente desnecessário. O fornecedor sim, mas o fabricante não. Família pode ser interessante para alguns relatórios, para eles separar o que eu quero um relatório separando todo por família, por exemplo, os anti-inflamatórios, antidepressivos, ele pode agrupar em determinados relatórios, isso aí pode ser interessante, é uma forma de filtrar também. Se ela é controlada ou não, é claro que vai ser informado aqui, se for controlada você tem que falar que é sim aqui, né? Se não for, você tem que falar que não. Ele já vem com não, porque é a maioria. Lista só é preenchido se ele for controlado. Se ele for controlado, aí o sistema você vai ter que informar aqui qual a lista a qual ele pertence. A1, A2, A5, C5, C1. Vai ser selecionado aqui. Aqui não está aparecendo a lista, porque a lista simplesmente não está preenchida na tabelinha. Só preencher que ela vai aparecer aqui. Tipo de receita. Se ele for controlado, você vai informar qual tipo de receita. Aqui tudo é se ele for controlado. DCB também só é necessário se ele for controlado, senão não é necessário. Se ele for controlado, é obrigatório preencher o DCB, porque o SNGPC trabalha com esse código aqui. Custo fixo já é explicado em outro vídeo, quando a gente fala sobre formação de preço. Cada matéria-prima, para cada matéria-prima, você pode especificar um custo fixo próprio, específico para aquela matéria-prima, de forma que se o custo fixo total da farmácia rateado pela quantidade de fórmula der, por exemplo, R$15, R$15 pode ser muito para matérias-primas cujas fórmulas costumam sair por R$12, R$13, R$14. Só de custo fixo, colocar R$15 aqui seria inviável. Então, você colocaria para essa matéria-prima um custo fixo menor. Para outras, que a fórmula sai por R$80, R$90, R$150, colocar um custo fixo de 15, que seria o rateio homogêneo, não justificaria. Essa matéria-prima poderia pagar um custo fixo de 40. Só a parcela do custo fixo, que ela poderia dar uma contribuição no custo fixo muito maior. Então, por isso, esse campo de custo fixo é colocado para que você possa diferenciar a contribuição que cada matéria-prima vai dar para o pagamento do seu custo fixo da farmácia. Aqui o campo se usa parâmetros de formação de preço, em geral é sim, mas eventualmente pode ter situações que você pode precisar que uma matéria-prima não utilize todos os parâmetros de formação de preço, porque ela, naquela fase, naquele momento, ela está tendo que ser trabalhada com preço diferenciado, questão de concorrência, outras razões do momento. Em geral é sim, sempre deixa preenchido com sim. O custo fixo aqui é importante, eu já falei sobre ele, mas ele não é obrigatório. Se você não colocar nada aqui, em geral até ele não é preenchido. Se você não colocar nada aqui, o sistema vai usar o custo fixo que foi especificado para a forma farmacêutica. Então, se você está fazendo uma fórmula de creme e não tem nada preenchido aqui, ele usa o custo fixo especificado para creme. E se for cápsula, ele vai usar o custo fixo especificado para cápsula. Essa especificação de custo fixo é feita na tabela de formas farmacêuticas. Esse custo fixo aqui é só realmente se quiser diferenciar uma matéria-prima que é mais cara em geral e outra que é barata demais. Na média, os que ficam no preço da média, aí, esse custo fixo não é necessário especificar aqui. Tempo de manipulação, nem vou falar muito porque não é muito pouco utilizado. Se for necessário, a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, mas é só para um caso eventual de matéria-prima que dá trabalho demais para fazer. O processo de manipulação dele é complexo, envolve uma série de coisas. Então, você pode querer que esse
tempo que gasta na manipulação influa no preço. Aí você pode especificar aqui o tempo de manipulação, mas em geral nem é necessário usar esse tipo de parâmetro. Dose mínima e dose máxima em gramas, isso é muito importante, porque ajuda a evitar erros de digitação e dosagens incorretas. Então, é muito comum, por exemplo, a matéria-prima ter a dosagem por cápsula varia de 10 a 40 miligramas, por exemplo. Então, eu poderia falar que eu coloco 10 e 40, mas não. Porque aqui ó, ele está pedindo para informar em gramas. Se é 10 miligramas, eu vou informar que é 0,010. 0,010 gramas, que corresponde a 10 miligramas, e 0,040 gramas, porque ele está pedindo em gramas. Para eu falar que são de 10 miligramas a 40 miligramas. E tem matérias-primas que a dosagem mínima e máxima é definida em percentual. Né? Hidroquinona, sei lá, usa 0,01% ou 0,4%, ou de 1% a 4%. Então, se for em porcentagem, coloca aqui do lado. Em porcentagem. Se for em miligrama ou em grama, coloca aqui. Bom, esses são os campos. Esse checkmark, que é esse botão parecendo com um Vzinho aqui em cima, ele serve para eu salvar essas informações que eu digitei na tela. E esse X serve para eu cancelar tudo que eu estava fazendo. Aqui eu confirmo o que eu coloquei e aqui eu cancelo o que eu coloquei. Vou confirmar aqui. E essa bolotinha aqui, essa curvinha aqui, é o botão Refresh. Ele serve para, caso o sistema esteja sendo operado por várias pessoas diferentes, e por acaso duas pessoas estão acessando a mesma tela, talvez uma tenha acabado de fazer alguma alteração nessa tela, enquanto o outro está com essa tela aberta. Então, se você clicar nesse botão aqui, você vai fazer com que o sistema refresque o conteúdo que aparece nessa tela aqui com o que está no banco de dados. É uma forma dele atualizar a informação da sua tela com aquilo que está no banco de dados. Outro botão aqui que eu não falei ainda foi esse triângulozinho aqui. Quando você eventualmente tiver que alterar esses dados, você sempre vai ter que clicar nesse triangulinho aqui, é o Edit. Ele permite alterar. Vocês observam o seguinte, depois que eu salvei aqui, esses dados aqui ficaram mais claros, mais cinzas, né? Eles não estão tão pretinhos mais. Significa que eu não consigo alterar eles aqui. Eu estou clicando aqui, ele não aceita mexer. Para ele aceitar eu mexer nesses campos, eu tenho que entrar no modo de edição. Então, para isso, eu clico nesse triângulo aqui. Aí eles ficaram mais escuros, dá para visualizar. E aí eu consigo mexer aqui. Ó. Agora eu consigo entrar aqui. Então, isso é feito através do botão de Edit aqui. E o botão menos é o contrário do mais. Ele vai excluir esse registro. Eu acabei de incluir esse registro com o mais. Mas se tiver algum registro que eu não quero, eu simplesmente quero excluir, eu localizo esse registro aqui, clico no menos e o sistema vai pedir só a confirmação se eu quero excluir mesmo e pronto. Bom, esses são os campos. Aqui você vai observar que o valor unitário de venda é calculado e colocado aqui. O que é valor unitário de venda? A unidade de estoque é grama. Então, esse valor aqui se refere ao grama. Então, essa matéria-prima vai entrar na composição do preço da fórmula com o valor de R$15 cada grama. Tá? Esse valor foi calculado a partir do custo unitário de preço de aquisição multiplicado pelo multiplicador aqui. Então, 3.000 vezes 5 dá 15.000 e dividido pelo divisor de unidade 1.000. Então, 3.000 vezes 5, 15.000 dividido por 1.000, 15. Certo? 15, então, é o preço de 1 grama, o valor que o sistema vai utilizar para fazer a composição do preço de venda. Ele vai entrar com esse valor de R$15 por grama. Aqui em cima tem outros botões que é importante ver. Tabela, por exemplo, para eu visualizar todo o conteúdo dessa tabela em forma de grade, de tabela mesmo. Às vezes, dependendo do que eu estou procurando, fica mais fácil localizar dessa forma. Sinônimo
é um lugar onde eu posso informar, por exemplo, vamos voltar no nosso teste 1 lá. Teste 1. Pesquisa. Eu nem falei, né? Buscar um botão pesquisa aqui serve para isso. Eu pesquisar uma matéria-prima. Pesquisei o teste 1, agora eu quero informar que o sinônimo quais são os sinônimos de teste 1? Então, sinônimo. Teste 2, por exemplo, vai ser sinônimo de teste 1. Eu digito teste 2 e aperto Enter. Setinha para baixo. Teste 3, eu vou colocar tudo em maiúsculo aqui de propósito. Teste 3, eu vou apertar Enter. Vocês vão observar que a formatação que está toda em maiúscula vai mudar. Eu apertei Enter, ele formata ele sempre colocando a primeira em maiúscula e as outras em minúscula. Então, nessa caixa de diálogo, eu posso informar quais são os sinônimos daquela matéria-prima lá. Clico no fechar para sair. Sinônimos, então, é isso. Itens associados é semelhante, só que não é para informar os sinônimos, é para informar quais são os itens associados. Caso típico, que é muito usado, hidroquinona, por exemplo. Deixa eu ver se está cadastrado aqui. Tá. A hidroquinona foi cadastrada aqui, vitamina C e propilenoglicol, né, como item associado. Quando você informa que existe um item associado, você tem que informar assim, qual a quantidade que vai ser associada. Então, tem os dois casos nesse aqui. Por exemplo, vitamina C, toda vez que eu fizer uma fórmula que tem hidroquinona, o sistema automaticamente vai incluir a vitamina C em qual quantidade? 0,5%. Esse porcento é calculado sobre o volume total da fórmula. Então, se eu estou fazendo uma fórmula de 100 gramas, ele vai colocar meio grama de vitamina C, porque 100 gramas é o volume total, por isso que está tudo aqui. Tudo indica que é sobre o volume total. Aplicar esse percentual sobre o volume total da fórmula. E o propilenoglicol, que também vai ser adicionado automaticamente toda vez que eu fizer uma fórmula contendo hidroquinona. Faz uma fórmula, coloquei hidroquinona, ele automaticamente também inclui o propilenoglicol. Em qual proporção, qual quantidade? 100% aplicado sobre o volume do componente. Então, por exemplo, se eu coloquei 1 grama de hidroquinona, 100% de 1 grama vai ser 1 grama. Então, se eu coloquei 1 grama de hidroquinona, ele vai incluir mais 1 grama de propilenoglicol. Se eu coloquei 2 gramas de hidroquinona, ele vai colocar 2 gramas de propilenoglicol, que é 100% do volume ou do peso do componente. Esses são os itens associados. Também posso incluir aqui incompatíveis. Se existem substâncias incompatíveis que não pode ser colocada na mesma forma junto com a hidroquinona, por exemplo, eu vou colocar o nome delas aqui. Eu digito o nome, aperto Enter e aperto a seta para baixo para abrir mais um e assim por diante. Ficha técnica, aqui nesse lugar eu posso escrever, o farmacêutico vai poder escrever aqui instruções a serem seguidas pelo manipulador, porque essas instruções aparecem na ordem de manipulação. Então, se tiver uma ordem de manipulação que usa hidroquinona, se tiver preenchido ficha técnica aqui, algumas instruções referentes à hidroquinona vão aparecer naquela OM. Última compra, informando quais as últimas compras, pode ser interessante em várias situações. Vou deixar isso aqui para vocês observarem na prática. Recipiente. Eu posso especificar, isso aqui é muito importante, qual o recipiente que deverá ser usado. Não é o caso da hidroquinona, é só matérias-primas que são feitas em cápsula, por exemplo. Né? Então, deixa eu ver se tem aqui. Tá. Cloridato de fluoxetina, vamos supor. Recipiente. O recipiente que vai ser usado para cloridato de fluoxetina, por exemplo, vai ser esse aqui, recipiente solúvel. Poderia selecionar outros, né? Mas para cada matéria-prima existe um recipiente ideal. Então, aqui é onde você especifica isso. Se esse recipiente
mudar de acordo com a dosagem, então você pode especificar até uma certa dosagem é tal recipiente, acima dessa dosagem até tanto é outro recipiente, ou então pode deixar igual para todos, ou simplesmente formar o primeiro que ele adota para todas as dosagens. Milha equivalente é só por caso de haver de vez em quando vem uma receita que esse componente vem em milha equivalente. Aí você pode colocar aqui qual vai ser a conversão do milha equivalente dele para grama. Então é só informar aqui. É uma conversão que pode ser necessária. Eu vejo isso muito pouco. Para falar a verdade, tem muito tempo que eu não vejo isso sendo utilizado. Bom, sobre o cadastro de matérias-primas alopáticas é isso aqui. As outras tabelas de componentes, todas as explicações que eu dei aqui são válidas para as outras, porque na verdade o cadastro de componentes de matérias-primas alopáticas é muito mais completo. Ele abrange tudo que tem nas outras e vai além. Então, as explicações que foram dadas lá servem para todas essas outras tabelas de componentes aqui. Então é isso.